Começando para você nas mídias sociais do Sabiá, da Tribuna de Suzano, do Arnaldo Marinho Júnior e toda a equipe de Geral Arquibancada para você. Mais um programa de número 41. Meu, tempo passa, o tempo voa e a gente continua aí numa boa, né? Assim a gente tenta, né, senhor Arnaldo? Tudo bem? Tudo bem, mais uma semana, graças a Deus. Pouquinho, não muito bem hoje, mas estamos de blues aqui nesse Chegou meio derrapando, né? Mas estamos aqui. Faz parte do show, né, Arnaldo? Graças a Deus por esse momento. Quer apresentar os convidados? Faz favor. Sim, Suami Paulo de Azevedo. Grande figura, né? Nosso historiador, professor. Ele foi meu professor do Giovanni Batista Rato, velho, entendeu? E é uma sumidade, né? Faz tempo, né? Diretor de escola, do Morato principalmente. Uma sumidade em cultura, na história da cidade. Então, exato. Historiador sempre é muito bom, né? A gente aprende são poucos, mas fazem valer o que a cidade tem, todo o seu conteúdo, né? É muito importante isso para nós. Muito obrigado por toda essa história, viu, Suami? E ainda com tudo a sua história, você ainda concunhado do nosso ex-prefeito, ex-deputado, saudoso Estevão Galvão de Oliveira. Então, sua história se complementa com tudo isso que você viveu, fora a sua parte, né? Ainda ter essa pessoa enriquecedora para a cidade, para o estado e para o país. Muito obrigado, viu? Obrigado pela oportunidade também. Serginho, parceiro de muito tempo no esporte, fundamos o Eco junto, né? Você continuou com essa luta aí até hoje com o Eco, parabéns. Que ele tome um caminho agora bem direcionado, como vocês estão. Você e toda a sua diretoria tivemos reunido semana passada no ginásio Paulo Portela. E que tenha um segmento, o campeonato está aí começando, que tudo comece certo e vá ter os seus rumos, né? Possa ter o acesso, porque a quinta divisão não tem o descenso. Então você pode jogar mais tranquilo, você joga para o acesso, você não joga para permanecer. Em cair, né? Para permanecer, você joga para tentar subir. Então, boa sorte na sua caminhada aí. Obrigado, Irving. Obrigado, Sabiá. Gente, somente para ver também, bacana. Tive a oportunidade não com você, mas com a sua esposa, ela adora fazer faculdade. E foi muito bacana também esse evento. E eu quero agradecer mais uma vez aqui na Língua pelo apoio que nós sabemos que é complicado, né? Árduo o campeonato, mas eu acredito que nessa diretoria a gente tem muito muito a compensar o passado do ano. A somar, né? Porque eles são pessoas, imagina que eu falei com você, o Diego Ibarra, né? Da Brasil, ele é campeão paulista 2020 de São Paulo, né? É muito bacana ver como eles trabalham, a forma que eles trabalham muito correto. Isso me dá. Eu fico tranquilo onde eu estou na posição, posso passar isso por garantia para minha vida, nós temos nenhum. Eu faço questão de levar lá, estar sempre junto, o Naguinho, quero muito conhecer. O Naguinho já percebeu que ali tem pessoas ali realmente imbuídas a fazer o esporte nessa época. Isso é muito importante, né? Essa nova filosofia de SAF que está sendo introduzida no país, e o Ex não pode fugir disso, né? Acho que o caminho é esse. Não digo assim os grandes clubes, né? Onde a torcida tem um impacto mais forte, mas os clubes de quinta, quarta, terceira e até segunda divisão, clubes do interior da primeira já tendem a fazer esse trabalho. Bom, Nardinho, cidade completando 76 anos, deve ter evento esportivo aí de sobra, né? E é um dos pontos que a gente trouxe só a mim hoje para falar um pouco dessa história desses 76 anos. Acho que é legal a gente, né? Nós somos um programa de esporte, mas a gente faz uma resenha geral aqui, né? Sim, a cidade é em primeiro lugar, na verdade. Com ela, todos os segmentos, que não são poucos, mas o mais importante é a cidade. Outro dia a gente trouxe o Juvenal aqui. O Juvenal contou histórias da Cia Suzana, assim, da gente ficar, sabe? Pô, foi maravilhoso. Coisa maravilhosa. Então, a nossa ideia, além do esporte, é levar um pouco de cultura, entretenimento, conhecimento. Suami, 76 anos, era Campos de Ibanabava e quais outros nomes que Suzano teve até chegar Suzano pelo Suzano Brandão? Nós estamos falando de uma cidade que cresceu em dois lugares. No começo, lá, estamos falando do século XVII, no final do século XVII foi descoberta uma mina de aluvião no rio Taiaspeba. Que cortava Suzano.
Não, lá atrás, perto de Ribeirão Pires hoje. E a minazinha, como a capitania de São Vicente era muito pobre no século XVI, XVII, você descobriu uma minazinha, era um escândalo. Aquilo ali apareceu gente de montão. Então, a coisa acabou crescendo demais. Cresceu demais. E quando a gente percebeu, no início do século XVIII, 1700 e pouco, os padres apareceram lá e disseram, não, temos que normatizar isso aí. Quem normatizava, de fato, era a Igreja Católica. E o padre Fernão construiu uma capela, a capela da Nossa Senhora da Piedade, que é onde está escrito lá na região do Baruel. Só que na segunda metade do século XVIII, 1750 por aí, foi morar um senhor que era de família muito rica, e ele era descendente da neta do Índio Tibiriçá, casado com um pirata inglês, o Barwell, que acabou aportuguesando o nome, muito louco isso. Virou Baruel. Mas eram muito ricos. Ele a rodovia de Tibiriçá depois, né? Pois, mas vamos pensar no seguinte, uma capitania super pobre, o sujeito tinha escravo negro, era uma coisa raríssima. E ele fez um impresso, o que ninguém conseguia fazer impresso, ele fez um impresso porque 7 escravos dele tinham sumido. E ele falou, não, eu vou dar dinheiro para quem achar esses escravos aí. E foi feita a coisa. Século XVIII, mas o cara era tão famoso, todo mundo dormia em rede, ele dormia em cama, todo mundo comia com as mãos, ele tinha talher, ele era o pirata. Não, ele era trineto do pirata. O pirata foi lá do século XVI. 200 anos antes. Caraca. Mas, caramba, o cara era muito rico. Então, quando a mulher dele morreu no final do século XVIII, aqui, nós temos aqui em Mogi, no cartório, o resto da herança dela, tinha lá... tinha talher, tinha um monte de coisa que ninguém usava na época. Então, ele era um escândalo. Numa situação dessa, é claro que o cara ficou famoso e o lugar passou a receber o nome dele. Porque vamos para onde? Vamos para o Baruel, a região do Baruel. No final do século XVIII, ele foi embora. O século XIX veio crescendo. E a turma dali era tão importante, isso é que eu acho que é importante a gente destacar, meados do século XIX, tinha 13 casas comerciais ali em volta da capela. No Baruel. Baruel. Quer dizer, aí você diz assim, mas 13 casas comerciais era muita coisa. Sim, era a maior da região inteira do Alto Tietê. Ninguém tinha isso. Em 1870, eles eram tão importantes, não só economicamente, mas politicamente, eles tinham tanto prestígio, que eles conseguiram, em 1870, instalar a primeira escola de toda a região. No dia 38 de março, esta semana, nós fazemos 155 anos da primeira escola da região, Suzano. E eu tenho orgulho de batalhar nisso, porque é uma situação nova. Nós sempre brigamos para ter escola. E a gente conseguiu. Foi a primeira. 1870. 150 anos. Só que a turma esperava que o Barão de Mauá, que era dono da ferrovia Santos-Jundiaí, ele pegasse a linha São Paulo, Rio de Janeiro e falou, eu vou pegar isso aí. Só que ele acabou desistindo e os ingleses pegaram a estrada de ferro. E aí
no caminho, eles mudaram o caminho porque eles esperavam que a Santos Jundiaí ele passasse lá pelo Baruel e fosse pegar Mogi e desce. Mas aí não foi isso. Os ingleses pegaram de São Paulo direto a Jacareí e parando em Mogi das Cruzes. E aí a coisa mudou tudo. Como mudou, fizeram uma paradinha de lenha, que as Maria Fumaça precisavam de pegar lenha, aí pararam ali a paradinha, eles fizeram homenagem à Piedade, lá do... Nossa Senhora da Piedade do Baruel, da Igreja do Baruel. A santa da Igreja do Baruel, mas 10 quilômetros de distância era muita coisa, e aí o pessoal começou a pensar, vamos construir uma vilazinha do lado da estação. E o Antônio Marcos Figueira, que era um dos trabalhadores dali, ele estabeleceu, primeiro implantou a casa dele, aí a coisa ficou famosa. E aí o pessoal do Baruel começou a vir para a região. Foi a primeira e única cidade planejada do Alto Tietê. E isso é uma coisa muito especial, não é? Quando você vê isso daqui, que é o planejamento... Suzano Estrada Real. E esse planejamento todo aqui, com a estaçãozinha e o resto tudo, a gente vê que foi uma luta enorme. E eles conseguiram. Ele conseguiu o apoio de proprietários, de gente política, e com a proclamação da República, em 1889, em 90, os republicanos aprovaram o planejamento, e eles, como não eram tolos, colocaram o nome das ruas com um monte de republicanos. E aí foi aprovado o projeto. Aí já era Suzano. Aí já vai dar mais tarde Suzano. Aí era o quê? Ainda era não, já era Campos de Mirambava? A região era Campos de Mirambava. Mas a vilazinha foi construída com o nome de Vila da Concórdia. Vila da Concórdia. Nome belíssimo. Vila da Concórdia. Só que com o crescimento da coisa, a ferrovia, ela colocava o nome de cada lugar, o nome de um funcionário da Estrada de Ferro. E aqui pediram, olha, coloca uma estação de alvenaria, né? E foi instalado. O engenheiro que mandou instalar uma estação de alvenaria, ele se chamava Suzano Brandão. E foi muito interessante. E com isso, deram o nome de Suzano para a estaçãozinha. Obedeceu aquilo que a companhia fazia, né? E engraçado, né, que se a gente for pensar, Suzano parece um nome japonês, né? Na realidade não é, né? Essa aula que o Suami acabou de nos dar, é muito legal isso. Diz aí, Arnaldo, fala um pouco que você está meio baleado hoje. Nessa história, meu avô, Otávio da Silva, era o chefe da estação. Em 1900 e pouquinho, era o chefe da estação. Que legal, cara. Então tem uma história aí que... pai do seu pai? O pai da sua mãe? Pai da sua mãe. Otávio Miguel da Silva é a rua do Raul Brasil. Isso. Então... fez um trabalho também. Todo mundo tem uma história, né? Suzano cresceu assim por várias mãos, né? E é engraçado, isso é muito legal, né? Que se realmente a Estrada de Ferro passasse no Baruel, não estaria aqui Suzano, né? Provavelmente estaria outro nome lá. Eu acho que talvez sim, por causa do engenheiro, mas não seria aqui, seria lá no Baruel. Seria lá no Baruel, se fizesse o desvio de 10 quilômetros. Seria muito legal. Tá aí, gente, ó, a gente com sua amiga a gente só aprende, né? Isso é muito legal. Vamos falar mais sobre isso. Deu uma viajada. Eu querendo voltar pro século XIX, XVIII. Mas deixa eu contar uma coisa aí para acrescentar isso aí. Eu sou fui filho de militar. Então eu morei pelo Brasil inteiro. Depois, em 71, eu casei com a Cristiane, que era uma menina daqui, filha da dona Jussara Feitosa Domes, que vai dar o nome à primeira escola de Suzano, que vai se tornar professor Raul Brasil. E a Cristiane, nós saímos do país e voltamos em 77. Em 77 eu me instalei aqui. E aí eu vi que a cidade não tinha um livro de história. Isso daí me comoveu, eu falei, vamos fazer. Comecei, eu me apaixonei pela cidade, morando pelo Brasil inteiro, você não tinha cidade. E eu acabei
defendendo a minha cidade. E aí, brigando levou uns 15, 20 anos para conseguir a publicação do livro. O Sabiá era daqueles tempos antigos, lá em 90, e a gente conseguiu a publicação do livro. Mas olha, é uma luta, mas isso me tornou também da cidade. E isso ninguém tira mais da gente. Ah, não tira. É o caso do Sabiá, né? Eu sou paulistano da Gema, né, velho? Nasci Zona Leste, sou ZL até os últimos dias da minha vida, mas Suzano não tem como, né, meu? E trouxe, como dizia Diniz José dos Santos Faria, tomou essa água, velho. Nunca mais, entendeu? Então é muito legal. E o gostoso de você morar em Suzano é que é muito próximo. E dependendo do grupo político que você pertence, ou que você já pertenceu, ou que você trafegue por ele, é muito, muito claro, né? A gente se encontra nas esquinas, isso é muito legal. Ó, a gente já vai voltar daqui a pouco falar com o Somi dessas histórias maravilhosas de Suzano, mas agora eu quero dizer o seguinte, senhor Sérgio Chagas, querido Serginho, 15 clubes na segunda divisão, você tem aí no grupo, nós temos no grupo 1, Assistense, Olímpia, Santa Cruzense, Tanabi, Tupã. Pô, que legal, cara. No grupo 2, Batatais, Flamengo, Guarulhos, Independente de Limeira, São Carlos. Grupo 3, nosso querido Ecos, Esporte Clube União Suzano, Mantiqueiro, Mauaense, Mauá e União de Mogi. Aqui tem Vale do Paraíba e Alto Tietê, né? Fecharam em cima desse para não ser muito distante. De distante fica para a segunda fase, né? Mais setorial. Mais setorial. Que é questão de logística, né? A federação sempre coloca esse... Grupo bom? Esses grupos. Não, o grupo tirando o Mogi Limitado que não tá aí, né? Esse ano, se não me engano, não vai disputar. Não vai. Resolveu descansar. É o mesmo do grupo que ficou o ano passado. Só a União. Nós fomos muito bem o ano passado, na primeira fase. E praticamente até invicto depois, por questões danado, né? de... Por lesão, né? Por lesão, e você só tem 26 atletas para inscrever. Não fizeram a lista B. A lista B você coloca o sub-20 e você pode usar no profissional. Onde você quiser. Eles esqueceram desse detalhe, esqueceram assim, né? Entre aspas. Eles não quiseram inchar muito, porque estava com 15, 17, o 20, o 20 não tinha, o profissional. Mas tinha também jogando as bases, então o custo realmente é muito alto. O Nardinho sabe disso, cada jogo, indiferente da base ou profissional, o custo é a mesma coisa. Nós temos sorte aqui ainda que temos o secretário de esporte junto com o prefeito, com o Nardinho, junto com o Pedro, que nos auxilia pelo menos em uma ambulância GCM, porque o custo é alto, é 2 ambulâncias, uma com UTI, bombeiro, segurança, polícia militar, enfermeiro em cada ambulância, uma logística muito grande, e o custo é muito alto, indiferente se é profissional ou não. A arbitragem fica por conta da federação? Só o profissional, tirando o profissional, o restante, a arbitragem é por conta do clube. Caraca. Hoje uma categoria 11 e 13, você pôr em campo, no custo R$8 mil. No mínimo, Você de 8 a 10. Num jogo. Nossa, velho, 8 conto. Mais ou menos. Rapaz, você tem que ter bala na agulha, hein? E um patrocínio bom, por isso que a SAP é onde ajuda, né? Nós temos aí alguns patrocinadores, até porque o Wagner ele faz parte dessa parte de direito tributarista, ele busca muito esses patrocínios. E agora com o Ecos transformando em SAF, fica mais fácil você procurar investidor e trazer recurso. Futebol ninguém faz nada sozinho, não adianta. Se você não tiver alguém que tenha um capitão. Né? Eu estava vendo esses dias aqui um podcast do Ronaldo. O Ronaldo Fenômeno. Deu uma polêmica esse podcast. Não, mas não era da CBF, não. Ele estava falando se o Corinthians fosse SAF, ele colocava dinheiro hoje na Corinthians, porque ele sabe que o retorno é garantido. E em cima do que o Serginho falou, não sei, você viu esse podcast ou não? Não. Então, na hora que você puder dar uma olhada no YouTube, é o podcast que ele fala. Eu não lembro agora, depois do decorrer eu vou lembrar, eu vou falar para vocês. E ele fala: se um dia o Corinthians for SAF, eu sou o primeiro a chegar, porque investir no Corinthians é retorno certo. Pô, já fizeram carta de reprovação, carta de repúdio. O cara só falou: se um dia virar SAF, eu sou o primeiro a chegar. Então, mas ele tem aqueles caras desculpa te cortar, eles têm aqueles caras lá de Dubai, tem 10 caras lá que falam para o Ronaldo: se você quiser investir na porta, nós vamos na porta com você, Ronaldo. Então, mas já causou um transtorno, já agrava o quê, cara? Sabe, tá chato, hein? O país tá chato, hein, cara? Esse negócio de corrente não pode falar nada, vermelha, né? Azul, branca, cor de rosa, preta, tá um saco isso, viu? Então, voltando, né? Então eu acredito que até por questões não só financeiras, mas também estrutural, é interessante você fazer esse trabalho. Principalmente quando você pega pessoas sérias, que querem realmente ver.
A visão é diferente do planejamento. É diferente você ter um clube, apesar que é associativo, com um clube empresa. O Ecos, associação, tá lá, ainda existe, eu ainda continuo presidente também, mesma coisa. Só tirei o futebol. Só o futebol virou SAF. Se eu quiser um dia, junto com a Secretaria de Esporte, o Nardinho quer, quer fazer basquete, quer fazer futsal, quer fazer voleibol, você pode. O clube está lá à disposição da Secretaria de Esporte, está legalizado. Bem bolado. Tá bem, pegando bem o gancho do bacana. Serginho aí, você falar assim, hoje, quem é mais conhecido na cidade, Ecos ou Zac? É o Ecos. Por quê? No passado, quando o ex-prefeito Estevão, foi 3 mandatos, fiquei secretário dele, e um do Paulinho do Consumo, 16 anos seguidos, todas as nossas modalidades, o vôlei, que foi tricampeão brasileiro, 8 vezes paulista na época, o basquete do Mical, que estava lá conosco, o seu Brito, do Repórter. Então, natação, todo mundo em jogos regionais, abertos, em qualquer. E na federação, levava o nome do Ecos. Então, o Ecos é muito conhecido no Brasil, vou finalizar. Ele tem uma história a contar. Até porque não foi pelo Somi ainda, mas nós éramos jovens. Serginho, já associa aí, viu? A gente já batalhava por isso, era um orgulho monumental. Todas então, as áreas, mas engraçado também é que o pessoal pensar, por que era o Ecos? Não, porque veja bem, o pessoal tem que entender que a prefeitura sempre fazia os jogos renais, os jogos abertos, era natural isso aí, era vindo da parte pública. Mas nenhuma prefeitura pode ser filiada a federações, então tem que ter um clube. Exatamente. E aí, né, pela proximidade, pelo trabalho que foi feito, o Nardinho é um dos fundadores também do Ecos, junto comigo, o saudoso João Batista Viamini, o Tita, né? E aí tinha mais Dona Keiko, tive o prazer de encontrar com ela esses dias lá na Secretaria de Esportes, né? Conversei um pouco com ela. Então, isso foi muito inteligente, não só da parte do Nardinho, mas da própria situação que envolvia. Foi Esse muito bacana. de copiar o símbolo do Fortaleza, a ideia foi de esperto aqui do meu lado ou não? Queria fazer um agrado com o Estevão, né? Saudoso Estevão, porque era igual do São Paulo, né? Aí colocou. Né? Ele sabe dessa história. Quando nós fizemos o símbolo do Ecos, nós estamos bem próximo do São Paulo, sabe, Somi? Por quê? Porque o nosso prefeito. Agradou o chefe, né? Eu falei assim, eu sou corintiano, mas não sou louco, né? Vou fazer um time igual do Corinthians? Jamais. Não estou rasgando nota. O prefeito é Estevão, tem que respeitar meu prefeito. E deu certo, né? E hoje é muito legal. Realmente. Ô, Serginho, deixa eu te falar, e como que tá esse elenco para a disputa de 2025? Você falou aí que tem um profissional, mas tem uma garotada do Sub-20 e tal, destaque. Quem é o treinador? Vamos falar um pouco dessa. O treinador é o mesmo do ano passado e o... Como é o nome dele? Lembra aí. Eu fugi, peraí, deixa eu lembrar. Esqueci o nome do... Ué, Jaiminho? Não é o Tiaguinho? Eu acho que é o Tiaguinho. Ele é o seguinte, nós temos eles fizeram um trabalho no ano passado, já colocamos alguns jogadores, depois o Ecos não ter classificado, prestou alguns atletas, mas conseguimos segurá-los. Então a maior parte do elenco está voltando. Tá voltando, tem idade, está tudo certinho, junto com ele, reforçando um pouquinho mais, para a gente continuar no trabalho. Eu acredito que o time vai ser tão bom quanto o ano passado. O Nardinho teve o prazer lá de estar lá comigo, assistir um jogo lá, foi muito bom o time. Para não ter o problema do ano passado, a lista... Esse ano já está preparada, já está com o pessoal sub-20, que você já tem uma... Quer dizer, a gente não vai ter aqueles problemas amadores mais, né? Tipo, esqueci de mandar ofício para A, B, Não, isso aí desde o ano... agora com essa equipe da SAF a coisa anda, né, velho? Desde o ano passado, com a reestruturação, com eles no comando, já não tinha problema nenhum. Nós tivemos muito problema de multa, de atraso, e aí não tinha segurança, aí falta isso, falta aquilo. Hoje não. Hoje a logística começa o jogo... Agora vamos fazer o jogo sábado, né? Mas mesmo quando o jogo era domingo, 10 horas da manhã, a partir de 6 horas da manhã, a pessoa já estava lá. Você vê, a logística tem que estar pronta já. Não só isso, mas para favorecer não só o nosso, né? A nossa equipe, mas também o adversário. Você tem que dar as condições para o adversário também jogar. Porque você quer ser bem tratado fora, tem que tratar bem em casa, né? Isso. Eu aprendi aqui com esse rapazinho aqui do meu lado, esse menino aqui, ó. Sempre falou para mim, trata bem em casa, você é tratado bem lá fora. Ele sempre falou isso pra nós. Nós fizemos sempre muito bem e nem sempre tivemos a recíproca como verdadeira. Fomos maltratados, mas nunca deixamos de tratar bem. Isso não abrimos mão. Serginho, daqui a pouco eu vou falar com o seu amigo, porque eu quero mais histórias. Foi muito legal isso. O Ecos estreia contra o Mauaense, é isso? Dia 26. Na verdade, a primeira rodada nós folgamos, né? É isso que eu ia falar. Folga, por causa do que
é que fala? Por causa de ser 5 na chave? Isso, na chave. Aí sobra. Começa a 19, então? Isso. Começa dia 18. 18. União estreia, União Futebol Clube de Mogi, o Grande União, estreia no dia 19, jogando lá no Nogueirão, na parte da manhã. Domingo. E o dia 26, sábado. Uma semana depois, no sábado, estreia o Ex. Estreia o Ex. Não precisa não. Contra o Maués. Só 2 jogaços de bola, principalmente. Como é que é? Dia 19 estreia 19. o campeonato. 18, melhor. Só que a gente folga na primeira fase. 26 joga o Ex. Como o Ex joga na primeira, joga na segunda rodada, estreando contra a equipe do Maués, jogando no Marcos Segueira. Olha, só jogão de bola, e é legal você ver aqui, ó. Assistência, Batatais, Ex, Flamengo de Guarulhos, Independente, Mantiqueira, Mauense, Mauá, Olímpia, Santa Cruzense, São Carlos, Tanavi, Tupã e União. Eu tive a grata surpresa que eu acho que só não fui em 2 cidades, mas o resto eu andei tudo cobrindo na época o União Futebol Clube, quando participava da equipe 1520 do saudoso comandante da equipe, Walter Rodrigues. Então a gente fazia os jogos do União Futebol Clube, a gente rodava tudo. Depois eu fui rodar também com pela Rádio Diário de Mogi. Aí pela Metrô, a gente já foi rodar pelo Ecos também, entendeu? Mas era muito legal, por aquele confronto que tinha em São José dos Campos. Eu não esqueço o nome do time lá, que tinha um ponto esquerdo, um baixinho alemãozinho que jogava muito, cara, dava um trabalho, Jacareí. Era jogos assim. Lá, isso era Josuense. Nossa, era. Fala deixa eu dar uma passadinha aqui rapidamente, ó, tem algumas notícias tristes aqui, ó. Vamos para as tristes primeiro, ó. Mais um jogador cai em campo dessa vez, né? Apesar que não morreu em campo. Morreu na madrugada dessa segunda-feira, por volta das 2 da manhã, o atacante Raimundo Wagner da Silva Vagninho, de 24 anos, que defendeu o 15 de Jaú no Paulistão da Série A3 esse ano. As primeiras informações dão conta que ele sofreu um acidente de trânsito no povoado de Serraria, próxima cidade de Conceição do Lagoaçu, no Maranhão. O portal Giro Rápido informou que o jogador e um garupa, que está em estado grave, estavam em uma moto e bateram em um animal. Olha que triste, hein? Vagninho tinha feito somente 3 partidas pelo Galo da comarca da competição. As redes sociais, os atletas do 15 de Jaú escreveram depoimentos incrédulos com o ocorrido. Acordaram com uma notícia dessa, irmão, sem acreditar ainda. Estou em choque, diz aqui os jogadores Pedro Matiello, o volante do 15. Olha, tristeza total. Mas aí, olha só, outro caso triste. Ontem, o Porto Vitória está de luto, pois a classificação no Campeonato Capixaba lá de Vitória, o clube informou o falecimento do Nilmar Filho, auxiliar técnico de 52 anos, que trabalhava no clube. O profissional sofreu um infarto logo após o triunfo sobre o Vitória do Espírito Santo por 2-0 e classificou o time para a final do Campeonato Capixaba. O auxiliar somou 36 dias no clube e teve participação significativa em 6 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, e acabou falecendo no vestiário. Foi socorrido, mas infelizmente não adiantou. O do 15 Jaú é o segundo que faleceu esse ano, porque um ia jogar contra o Zac, não teve o jogo porque ele faleceu um pouco antes. Ele nem estava na lista dos Não estava, mas faleceu, né? Mas faleceu na casa dele e não teve o jogo. Eu lembro dessa história. E agora, o menino, acidente de moto, né, de madrugada, acabou pegando, olha, é muito triste mesmo. É tudo fatalidade, né? Ó, temos aqui as semifinais da Série A2. Times com as melhores campanhas, o Primavera e o Capivariano abriram uma importante vantagem nas semifinais do Paulistão Série A2 2025, ficando perto do acesso. O time de Atuba, Primavera, superou o Taubaté, nosso querido Burro da Central, por 2-0, jogando lá no Joaquinzão, na bonita Taubaté. Já a equipe do Capivari, né, venceu por 2-0. E agora os dois jogam em casa. O Capivari, deixa eu pegar aqui. Vamos lá, o Taubaté, o Capivariano, tá aqui, ó. O Capivariano venceu o Paulista. Não, o Ituano. Venceu o Ituano por 1-0. Então, tudo indica que um empatezinho, ou perdendo de 1-0, tanto o Paulista. Melhor ter o Primavera de Dayatuba, que venceu o Taubaté dentro de casa, 2-0. Eu assisti esse jogo, foi um jogaço. Sabe aqueles jogos do interior? Primavera tá bom. Não, é um belo de um time. É SAF também, o Reinaldo, né? acho que não gostou muito. O Burro da Central, é isso que eu ia falar. O Burro da Central é o time do presidente. Então, ele é Taubaté roxo. Ele é Taubaté. Ganhou do time do presidente da federação. Você sabe que eu não sou fanático, mas eu só vesti 2 camisas de clube na minha vida como de coração. O Esporte Clube Corinthians Paulista e o Taubaté.
que eu tenho um tio meu que é daquela região, lá de Itaiá, da Caçapava, e meu tio João Espanhol, pai do André e do Fernando, casado com minha tia Maria, já está no plano superior, era apaixonado do espanhol, era apaixonado pelo Taubaté. Um dia falou assim, eu adorava meu tio do espanhol, e me deu uma camisa do Taubaté. Então eu usei muito aquela camisa do Bull Central, era uma listada azul com branco. Pô, era muito lindo. Você sabe o que é Bull da Central? Que é o apelido? Por quê? O Taubaté, numa final de campeonato, colocou um jogador regular na final. Perdeu o título por isso. Por isso. Por isso que é Bull da Central. Bull da Central. As histórias, Uma história. Mais uma história, né? Não é verdade? Mais uma história. É real. Eu estava falando esses dias, uma funcionária me ajudou a manhã toda, sabia? Me ajudou a manhã toda. E eu tinha um vaso em cima da mesa. A hora que ela foi sair, ela pôs a mochila dela, virou o vaso no chão com Essa o pé. funcionária é a Mília? Eu falei, vaca holandesa, né? Por que vaca holandesa? A vaca, você ordenha, é o melhor leite do mundo, a vaca holandesa. E ela enche o balde, lá vai 40 litros, né? E a hora que ela vai sair, ela chuta o balde só, amigo. Então é a vaca holandesa. Então, para cada história tem um título e tem uma explicação. Né? Ô, senhor amigo, vamos voltar a falar de história, cara. E do esporte? Porque, a gente sabe, não tem nem o que falar, encabeçado por esse daqui também, que fazia parte da diretoria do voleibol. Mas e do futebol amador, do futebol daquela época, dos anos 50 tal? O que você tem que você pode lembrar, falar pra nós? Porque é muito louco isso, cara. Eu era em casa treinado para vôlei. Então, meu pai tinha um time de vôlei e jogava vôlei, todos os meus irmãos jogavam vôlei e eu aprendi a jogar vôlei. Então, e o tamanho também ajuda, né? Isso altura, mas é claro, com 10, 11 anos, teve um campeonato mundial onde o Pelé apareceu, com os 16, 17 anos, lá, 58. E caramba, aquilo ali mudou tudo. Nós passamos a olhar futebol de outra maneira. E com o Pelé, aquilo envolveu o Brasil inteiro. E não só eu morava no Rio, em Niterói, e já acompanhava isso. Mas a partir daí, eu comecei a conversar com amigos que gostavam de futebol e eu me integrei. Passei a torcer para o Flamengo e tal. Vindo para São Paulo, foi aquela outra coisa. Apareceu um time chamado Corinthians e a gente se apaixonou. Apaixonou bem. Era natural. Flamenguista, corintiano. Era natural. Então, isso daí não pode se negar. Mas aqui em Suzano, nós tivemos com o Nardinho uma batalha pelo vôlei. A natação era super importante. Tênis de mesa, né? Dos anos 70 para cá, era... Tênis de mesa do salto também chamou muita atenção na época, tênis de mesa. Mas o vôlei foi transcendente. O vôlei foi um concurso, né, meu? Então, eu voltei para minha raiz paterna lá, vôlei, e a gente ia assistir mesmo, e torcia mesmo. E aquilo se tornou um domínio nacional. E os campeonatos de vôlei aqui em Suzano eram algo seguro, tranquilo. Só que era uma vitória atrás da outra, então era algo inexplicável. Difícil de gente de outras cidades entenderem, mas aquilo foi. E significou também que em Suzano o vôlei alargou, natação. Acabou puxando, né? Também, e futebol, os timezinhos de futebol amador, eles se alargaram. E depois da construção do estádio, aquilo arrebentou. Hoje, ninguém mais derruba o futebol amador de Suzano, ou profissional, porque nós temos um estádio que eles não podem abandonar, não dá. Então, tem que aceitar, e acatam. E hoje, essa batalha que ele faz, o Serginho, é algo extremamente importante. Nós pensarmos em esporte, nós vamos verificar, a meninada toda entrou nisso daí. Então nós temos uma tradição. A garotada
que tem mais de 20, 30 anos, já vivenciou isso daí. Hoje está retomando, sim. Ah, mas é devagar. Claro, de hoje para amanhã não dá. 13 anos parado, né? Não, mas agora nós estamos no caminho. Não dá para negar. Mas é uma batalha atrás da outra. Sim, sem dúvida. Esporte nunca foi de outra maneira. Cada disputa, cada jogada, a gente luta e tem a emoção jogada ali, no campo. Mas é um orgulho? E a gente está na expectativa? Sim. Sentimos isso? Eu acho que sim. Quando eu converso com garotada de escola, eu vejo que eles começam a retomar um orgulho que eu vi há uns anos. São 3 anos atrás. Na década de 90, né? O Samir colocou um negócio importante para a gente comentar aqui, né? Você acha que o advento do estádio solidificou o esporte amador na cidade, como ele colocou? É um ponto que eu nunca parei de pensar, mas não é verdade, né, cara? Vou contar uma historinha aqui. Há 2 anos atrás, eu estava numa final, jogar União Graziella, não sei com quem, na categoria 50. O estádio não estava lá, sabe? Não foi Botafogo? Acho que era Botafogo, né? Mas devido aos jogos, assim, sabe? Pode ter sido Botafogo, pode ser o braço regional lá do São José mesmo. Acho que foi o Botafogo. E devido ao Ecos, ao usar tanto o estádio, ou também um amador usar, e já era um final de ano. Aí eu fui cumprimentar um amigo e tinha 2 conversando aqui, eles me conheciam. Para jogar nesse campo aqui, a gente joga em qualquer outro campo. O cara falou. Que era o estádio. Um dos caras falaram. Falei assim, sabe quando você toma uma porrada? Falou PQP, assim, né, meu? Soltou um PQP forte. Uma porrada, né? E fica quieto. E o ano que vem você tem que surpreender. Foi feita uma final agora no 65, sábado aí. Você vai lá no gramado, tá fofo, tá tudo. Falei pros caras, desculpa aí pelo mau estado do gramado. Que isso, Nardi? Quer dizer, foi sem querer, né? A gente tem que aprender, a gente tem que ser humilde e aprender até na porrada. Porque senão você vai querer tirar satisfação de uma coisa que tá errado. Os caras me ajudaram. Não sei quem são, mas me ajudaram muito naquele dia. Deus fez eu ouvir uma coisa assim e falou assim: aqui tem que ser jogo bom. E o campo tem que estar bom, recebendo a terceira, a segunda, a primeira, sub-11, 13, 15, 17, 20, 60, veterano, 40 e 50 tem que ser. Tem que ser. Você me lembrou também a mesma coisa quando eu fui presidente do UPES. Você estava junto comigo, você me ajudou muito. Você, o Tita, a falecido Tita, o falecido Pisolá estava lá, continuamos o trabalho. E você me incentivou lá, nós conseguimos patrocinadores, gravamos o campo, arrumamos um refletor. E por uma fatalidade, a empresa que ia entregar os refletores, alguns vidros não ficaram na temperatura ideal lá, aquela famosa têmpera, né? Isso. Então o cara falou assim: corre o risco de algumas estourarem, mas não tem problema que eu coloco depois de novo. E realmente estourou algumas. Nossa. Mas fala em história. Eu não sabia o que era presidente lá, o que eu ouvia, rapaz. Aí eu falei com o Nardinho, fiquei quieto, só escutei, esperei arrumar, depois eu falei assim: tá bom agora? Agora tá legal, né? Mas a gente passa para. Mas isso que você está falando é importante. Uma coisa para lembrar de história é o Clube Mirambava. Nós tínhamos destaque até em tênis. Então, Suzano. Tinha vários tenistas bons. Vários. Vôlei, futebol de salão. Tênis, natação. Tênis. Aí você diz assim: poxa, mas nós éramos destaque. E aí você diz assim: poxa, mas o que houve? É evidente que isso decaiu a partir do instante que se reduz a prática na própria cidade. Então houve uma consequência que afetou todos, não tenha dúvida. Mas nós estamos no caminho, a gente pode chegar lá, assim. Acho que com o tempo a gente vai avançar. Retomando isso, né, Nardinho? Dá para pensar nisso aí. Sim, o tênis também foi muito forte na cidade. E você tinha um cara que batalhava. Doutor Júlio jogava tênis naquela época. Não, e você tinha um cara que vivia 24 horas, chamava Issal Nishikawa. O Issal tirou o mundialito de tênis com o Alaor lá na Confederação Brasileira de Tênis de Mesa, já estava tudo acertado, ia ser em Copacabana. Ele pegou um aviãozinho aqui com o Diniz e falou assim... Nós assumimos em 89, foi aqui. Pegou um aviãozinho aqui com o Diniz e falou: ô português, vamos lá mudar isso daí. O campeão lá. Campeão, Sérgio, você lembra do nome dele?
Zoran Primorac e Zoran Primorac. Nem tem mais Iugoslávia hoje, não tem mais o país. Então, mas você vê como o cara era visto. Ele foi lá e trouxe, falando, não, vai ser em Suzano, vai ser em São Paulo e vai ser em Suzano. Pô, uma festa linda no ginásio municipal Paulo Portela, com delegações de várias partes do mundo. E o tênis de mesa foi. Aqueles 10 dias de mundial de tênis de mesa foi destaque mundial, velho. Foi. Então isso pra Suzano é muito importante. Junto com o Nardinho, É. Nós fizemos uma revista do tênis de mesa, lembra? 89. Eu, você, o Issal, Diniz, montamos uma bela. Pô, isso é. Quer dizer, o esporte, gente, também faz parte desses 76 anos de Suzano, mas. Principalmente lá quando começou lá atrás. Eu nunca. É muito louco essa história que um pirata deu uma passada por aqui, entendeu? E acabou casando aí. A região toda, Suzano era um destaque em todas essas áreas. Destaque mesmo. Então, não era assim, por acaso. Não, era destaque. Nosso historiador. Por que Suzano era a cidade das flores e não se plantava flor aqui? Vinha tudo de fora. Conta essa história para nós. Foi. Legal. Não, a Festa das Flores. Ela, a Bienal que tinha no ginásio, né? Ela se desenvolveu bastante. Isso aí não tem como negar. Mas, com o progredir, nós acabamos nos tornando uma plantação mais de hortaliça. Alface. Cinturão verde, né? A gente fazia parte do cinturão verde. Mogi, Atibaia e Suzano, né? Cinturão verde. Então, algumas plantações de flores ainda persistiram e existem hoje, mas isso decaiu. A Festa das Flores, que ocorria, ela acabou afundando. Chegou ao ponto que não dava mais, que tinha que trazer de muito longe essa exibição de flores. Né? Mas era tudo ali próximo ao ginásio Paulo Portela, ali na rua que se fazia essa Festa das Flores. Depois foi decaindo. É uma pena, mas isso pode retomar, a gente retomar o título daquilo que fez o início da nossa história? Claro que dá, mas nós teríamos que repensar se é possível, com os agricultores, retomar esta área. É difícil, existe demanda no Brasil, mas hoje o pessoal prefere buscar lá no Olambra, né? Olambra, então nós estamos falando aqui de 200, 300 quilômetros, é mais fácil trazer de lá do que trazer daqui. Mas além das flores, também tinha morango a Larissa também, né? conseguiu fazer a Larissa fez nos últimos 2 anos Expo Flores aqui. Muito legal. Um bonsai da cidade, da família. Muita gente trouxe algo aqui da cidade mesmo. Então ficou muito legal, sabe? As exposições com flores. Muito legal. Mas também tinha a festa do morango também, né? Tinha. Mas isso ela não era grande. Mas a plantação não era daqui, vinha de fora. Não, era da região. Da região. Isso aconteceu. Ainda existe em Mogi das Cruzes, na região, esse tipo de demanda. Ainda fazem, mas são pequenas, comparativamente diminuíram o tamanho. Hoje a festa do caqui é bem maior do que todas elas juntas. Mas Suzano merecia. Dá para se repensar. Nós temos que pensar se os produtores ainda têm a possibilidade de erguer esse caminho. Não é tão simples assim. Mas é possível? Sim. Mas isso tem que ser repensado, conversado, discutido para ver. Porque a gente tem aquela festa da Dália lá na Ipelândia, né? Sim. Que é feita pela colônia japonesa. Lá também é um trabalho muito legal, muito bacana, muito importante. Mas nós estamos falando hoje aqui, gente, de história, né? História viva com o Suami. E eu acho isso muito importante mesmo. A gente deu uma viajada em 3, 4 séculos, foi muito legal. E agora falando dessas coisas. Mas um ponto que a gente não pode faltar, falando de história, principalmente de esporte, né? O Suzano Futebol Clube, né? Foi muito importante para a cidade, né? Além de levar o nome da cidade, mas era o grande clube da cidade, né, Serginho? E a gente tem que destacar a presença do Nardinho, porque ele assumiu o esporte, não apenas o vôlei, natação, futebol, isso tudo, essa liderança dele no município foi um destaque
que até hoje está marcado, não tem como Tá na história, negar. né? Mas isso é de extrema importância ter esta marca, esse marcador. E isso a gente não pode desconsiderar mais. Na história isso é importante? É muito, não tem como fingir. No futebol, na imprensa, nas áreas, nas construções e outras festas, eu acho que tudo isso daí é importante. Mas, para mim, em história que eu interpreto, a criação, a marca do esporte em Suzano, ela é uma marca implantada, não tem mais como tirar. O que nós vemos agora é a expectativa de retomada desse caminho. Essa é a grande... Isso existe, essa esperança. Você sabe que eu já falei aqui, vou tornar a repetir. Uma vez a gente estava numa coletiva, né? Há 20 anos atrás não existia isso coletiva, né? Juntava a parte interessada, os repórteres, você mesmo sempre fala isso, né? Que era cara a cara ali, pergunta ácida, pergunta de verdade. Então, aí eu estava lá no gabinete do Valdemar, lá, falou, prefeito, seu Valdemar, e Mogi, quando vai investir no esporte? Você gosta de esporte? Eu fiquei quieto. Pelo jeito você gosta. Então, vai lá perguntar pro Estevam. Eu gosto de esporte, Estevam, eu não gosto desse negócio não. Aqui eu quero estrada, eu quero asfalto e tal. Então, esse era o Valdemar. Então, essas histórias a gente tem que contar para quem está aí, saber que a cidade existe, mas existiu muita gente atrás disso. Você foi nosso assessor de imprensa. O Serginho trabalha dia a dia com a gente lá. Quantas vezes, amigo, o Ricardo veio brigando comigo para eu ter o voleibol e mais 4 modalidades. Eu falei, Ricardo, eu não posso fazer isso. Se eu cortar, hoje nós trabalhamos com 35 modalidades. Eu no trabalho social que o Rodrigo pediu e agora o Pedro dá continuidade. Se na época eu corto modalidade, o pessoal ia bater no gabinete político e falar, por que eu não posso ter a mim se tem o voleibol? Quando o voleibol veio como carro-chefe, mais motivo para manter os demais. Exatamente. Que era irrisório os valores em relação ao voleibol. Exatamente. Então por isso que a gente tinha que manter. Era uma briga interna, mas a gente sustentava a briga e mantinha todas. Para não ter problema político para o nosso prefeito. E para o secretário, senão não tem jeito. Aqui nessa mesma mesa, há uns 4, 5 meses atrás, o senhor Ricardo Navarro reconheceu, falou, Nardinho, hoje eu posso falar para você, você é louco, cara. Hoje eu estou nos bastidores, como é ruim cuidar desses bastidores, ninguém obedece, ninguém... Então o próprio Ricardo sabe... Ele cuidava do vôlei de São José só, como né? é difícil, como né? Taubaté, de São José. Como é difícil, uma modalidade, né? Aí cuida de 20, e 30, né? O bacana também, voltando a falar do futebol de Suzano, né? Que é legal porque Suzano, o ZAC, né? Foi a junção, né? Do Suzano com a Acrílico Paulista, né? Você fez parte dessa. Foi a fusão. A fusão Mas o Suzano, meu pai, foi tricampeão do Vale do Paraíba em 53, 54, 55. Eles iam de caminhão lá jogar com o Distrito de Piquete, que é uma equipe de polícia. Piquete era a polícia. Você lembra também que eles ganhavam lá os jogos. Entendeu? E eu nasci em 58. Quer dizer, então, tem DNA do meu pai. Eu ia ver o jogo de manhã com ele, todo domingo no clube, né? Clube ativo nos veteranos de Suzano, que era na Vila Malu, depois virou pro Sesc. Vai lá pro Sesc. Mas eu não perdi um jogo. Então, você sabe que também, não sei se você lembra, que o ZAC, né, o União Suzano Atlético Clube, não era para ser União, né? Era Atlético Clube União Suzano, né? Não, é Clube Atlético União Suzano. Só que assim ia ficar caos. Aí falou assim, não, então vamos mudar para o ZAC, União Suzano, porque caos não dá, né? Não é já começa errado, né? Tá no caos. Você lembra dessa história? Isso é real. Eu lembro. Você vê como tem que pensar, né? Eu lembro muito bem que quando teve essa junção, teve um conselho técnico lá em Palmeiras, onde hoje é a Grageia. Sim, seu João. Seu João de um lado, Diniz, presidente do outro lado, e o Diniz forçando. Aí, o advogado, quem que era? José Raimundo de Araújo e Diniz. Mas deram uma virada de mesa. Os caras eram muito bons. Zé Raimundo e Diniz foi assim, ó, para o tapa, tal, assinou. Passa a ser agora o ZAC. Falei, cara, os caras. Porque era uma forma de não pagar uma taxa para a federação. Exatamente. Naquela época devia ser 500 mil, 200 mil, não sei. Hoje é 1 milhão. E hoje o é 800 João mil. não queria, né? Mas, pô, os caras foram muito práticos. Diniz e Zé Raimundo ali, doutor Zé Raimundo, deram um drible ali. O Futebol Clube disputava a terceira divisão. Isso. Também.
Nos Arvoredos. Lá no clube, onde é o clube hoje. Essa mexida para que, além de fortificar, Não, e aí na realidade. politicamente também tinha que fazer essa fusão. Isso. Politicamente, principalmente. Na época. Para entrar verba, tinha tudo que o isso. Estevam orientou. Nardinho, se a gente puder continuar com o nome do Paulista, o pessoal do Suzano não vai aderir. O do PEI não vai aderir. Vamos pôr União Suzano, todos vão somar. Aí não fica o Paulista, não fica dividido. O do PEI, entendeu? Então essa foi uma sabedoria também Foi. do nosso querido e saudoso Estevam. Então tem essas histórias muito legais, então, mas eu nunca esqueço desse detalhe, aquela puxada de tapete no seu Jorge. Rapaz, ali foi lindo, viu? E os caras, muito. Por quê? Porque a partir dali virou profissional. Aí teve aquele Uzá que ganhou a taça dos invictos, 30 e poucas partidas, lembra? O Diniz era o presidente, você acha que você era diretor na época. Diretor para virar presidente também. Depois você virou presidente. Então, era muito isso. A cidade vivia muito isso, né? E era legal porque é o que eu falei aqui no início, né? Independente do segmento. O Alexandre é soberano? O Alexandre é torcedor número 1, né? Alexandre, Nenê italiano. Alexandre, Nenê italiano, Tenils, Fuminho. O Alexandre ligava todo dia para mim almoçar com ele. Some, eu não gostava de Antártica. Gostava de Brahma e Skol na época. Mas eu ia na Soberana, de uma época só tinha Antártica. Depois chegou Skol e Brahma, mas né? ele só tomava Antártica. Aí eu falei, vim tomar uma Antártica com o senhor. Mas você não gosta? Não, mas com o senhor eu tomo. O senhor eu vou tomar. Era uma Antártica com já salaminho. Já tem Brahma aí, tem Skol. Não, vou tomar Antártica com o senhor. Eu gostava tanto dele. Eu tinha um carinho com meus filhos, sabe? Eu lembro que eu chegava lá na Soberana, para quem não sabe... 5 horas da manhã comendo lanche de mortadela, tomando cerveja, né? O café dele. Para quem não lembra, para quem não conheceu, a Soberana ficava na Praça João Pessoa, onde hoje tem um estacionamento e lá demarcação de um futuro condomínio, alguma coisa desse tipo. Mas era o ponto tradicional da cidade na Praça João Pessoa. E ali se reunia todos, caçadores, políticos e outros mentirosos se reuniam tudo ali na Soberana. Ali era não tem jeito, ali, né? Ali não tem jeito. Do lado ficava o cinema. Do cinema, então isso era muito legal. Então eu chegava... E a loja do Muneu, na época cuidava do esporte amador antes da liga. Isso. O Muneu fazia os quarentões. O Muneu começou com o pai do Sandy, começou com os quarentões na cidade, 52. Não tinha na liga isso. A liga só tinha o regional, só o principal. E eu lembro que eu chegava lá, eu sentava lá no meio tinha uns banquinhos, tinha um balcão, tinha aquele tipo né? Eu sentava e eu falava me contar, eu começava a conversar tal, e começava a ter noção, eu falava, tem uma piada aí de 2 chineses, Joaquim e Manuel, mas ele ficava bravo. Vai pro rádio Cliparta, chinês a puta que te pariu. Pô, era muito louco. Então, essas coisas que você é jovem, você aprende isso, e os caras que viviam com meu pai, o seu Zusa no Rafa, né, o seu Antônio da Buriti, olha as figuras, Diniz, Alexandre, Estevam, Tico, Cícero, Temilson, quem mais? Fuminho, Nenê italiano, Seu advogado, Walter, era só nata, velho, entendeu? Então é tempo que a gente tem que lembrar sempre, porque essa história ninguém apaga, por isso que a gente tá com o Suami aqui. Suami, antes de a gente ir embora, fala mais um pouco dessa cidade de Suzano, completando 76 anos. Garuga, né? O Garuga, pô, tem também. Grande. O Garuga, o mundo tava caindo e ele, calma, fica nervoso. Ô Garuga, puta que pariu, você, calma, fica nervoso, vai dar tudo certo. Vamos tomar mais uma. E Garuga, as piadas eram do Ticão. Ticão, as piadas eram do Ticão. Então, era assim de balançar a roseira. Mas só deixa eu te falar, 76 anos de emancipação política, administrativa, tudo de Suzano. Mas a cidade cresceu demais, principalmente lá do outro lado. Acho que o maior ponto da cidade hoje é a zona norte do município, né? O que a história fala dessa zona norte? Como ali pegou, como começou, como que foi ali? Olha, ali foi uma propriedade que acabou sendo ocupada, invadida. Era uma fazenda, era isso? Era uma área desocupada, digamos assim. E logo mais adiante, perto, houve um acordo com o SESC para que houvesse um loteamento. E foi feito esse loteamento, construíram casas. O chefe desse loteamento
era o depois prefeito, né? Pedro Sincaco Miarreira. Que ele assumiu aquela direção e foi uma batalha, mas desenvolveu. Ali, então, nós tínhamos uma classe média nessa aproximação aí do bairro do Sesc, e mais adiante, mais ao norte, houve com a industrialização da cidade e dessa classe média que foi pegando cargos de direção, havia necessidade de funcionários. E não vinha gente do interior de São Paulo, vinha pouca gente para cá. E o que aconteceu? Houve uma demanda do Nordeste, e do Nordeste veio gente à beça. E, de repente, as ocupações todas de área de trabalho mais humilde, de operários mesmo das fábricas, os nordestinos foram ocupando. Então, e nunca mais nós tivemos uma retomada de paulistas vindo do interior. Foram muito pequenos proporcionalmente. Hoje, houve uma redução monumental em termos de nordestino, a chegada aqui. Mas aqueles que se estabeleceram aqui nunca mais abandonaram, nunca mais deixaram, acabaram se integrando. Deu continuação, fazendo parte daqui. Isso é inegável. Mas essa área toda de nordestino que veio para cá, elas foram ocupando não apenas o norte, mas também a região ali do Colorado, Vila Urupês e outras áreas. A gente tem muita gente vinda do norte e nordeste do país que ajudou a levantar essa cidade. Não tenha dúvida, porque precisava de funcionários. Essas fábricas todas, porque foi uma explosão. E quando o Miarreira foi para o Japão e de lá trouxe mais fábricas ainda, mais modernas, precisava de um pessoal mais preparado. E mesmo essa demanda tinha que ser incluídos funcionários mais humildes. E tudo isso daí a gente teve. E a alteração, eu faço um poema sobre isso daí, quando a gente tem um alargamento das construções de casas em Suzano, construídas de blocos, que até então todas as casas eram construídas de tijolos, mas com a vinda dos nordestinos e a necessidade de construção rápida, as construções em blocos tiveram um sucesso monumental. E aí a gente começou a mudar a cidade. Não eram exatamente favelas, poucas as favelas estabelecidas em Suzano, mas havia uma situação muito grande de construções mais humildes, e isso é inegável, ainda hoje tem, mas essas construções persistiram e nós tivemos uma cidade marrom que foi se transformando em cinza. E isso daí alterou toda a visão que a gente tinha da cidade. Nos anos 90, até os anos 90, isso daí foi se tornando super forte. E a partir do ano 2000, nós temos uma outra modificação. As fábricas foram diminuindo o número de funcionários e cobrando-se uma educação mais forte. E essa formação de educadores, trazendo escolas técnicas e essas coisas, do ano 2000 para cá, nós tivemos uma alteração da própria população da cidade. Isso é inegável, não há como negar. Mas isso modificou toda a existência aqui, modificou. Então, hoje, nós temos uma classe média bastante significativa, forte em Suzano. O movimento de carros é monumental na cidade, não tem como a gente fingir que não entendeu. Mas, daqui para diante, nós entraremos na inteligência artificial. Exatamente. E isso daí nós teremos que entender. Vamos adequar
isso. Ao que eu sei, todas as universidades aqui de Suzano, faculdades e as escolas técnicas já estão se preparando para essa direção, e isso daí vai implicar no quê? Vai implicar numa modificação da população. Então, aquilo que a gente não está dando muita atenção e deveria, a educação, a formação educativa de Suzano, isso precisa ser destacado. Eu insisto nisso, o Dia da Educação de Suzano, que é um decreto legislativo, é 28 de março, lembrando aquela escola 1870 lá no Baruel. Mas nós fizemos a segunda escola aqui em Suzano, na Vila da Concórdia, em 1892. Quer dizer, fundaram a vila em 90, em 92 já tinha uma segunda escola. Então tinha gente importante, porque era difícil conseguir escola. Eles tinham um traquejo de relações políticas, eles conseguiram implantar a primeira escola em 92 aqui. A segunda escola depois vai acontecer em Mogi, hoje o Coronel Almeida, 4 anos depois, em 96. Então, Suzano tem um destaque na questão educação que precisa ser retomado. Pensemos nisso, pensemos na formação do nosso pessoal e cuidemos disso daí. A história do esporte, a história dos campeonatos, a história de tudo que a gente montou até aqui precisa ser preservada e valorizada. Principalmente, a palavra é essa, lembrada e valorizada. Serginho, a gente está indo embora, já deu a nossa hora. Deixa eu te falar um negócio. O que a gente pode esperar desse Ecos para 2025, desse Campeonato Paulista? E principalmente, já não está na hora, já que você fez essa fusão aí do esporte, do futebol ser independente, as outras modalidades também ser forte, como sempre foi o Ecos? Então, no futebol, a ideia é sempre tentar o acesso, tentar fazer o melhor possível, né? Eu acredito que o planejamento existe para isso, tanto financeiro como logisticamente falando. Já deixei à disposição o Ecos, a Associação Ecos com o Nardinho. Falei, Nardinho, se precisar, estamos à disposição. O Ecos hoje, o futebol está na safra, mas está inteiramente organizado, né? E é lógico que ninguém faz nada sozinho, aí precisaria realmente ter o respaldo de uma parceria, uma parceria ou da própria Secretaria de Esporte, da própria Prefeitura, para a gente ajudar. O Ecos está à disposição. Nós sempre fomos parceiro da Secretaria de Esporte e da Prefeitura. Não é o Serginho que está falando isso. É o Ecos que está falando, né? Nós criamos o Ecos para isso. Para que seja um braço para ajudar a tirar a criança da rua, formar o adolescente com educação, com saúde e esporte. Os projetos nós sempre tivemos, né, Nardinho, junto. Sim. Esporte, educação e saúde. Então está sempre ligado. E eu acredito que esse ano nós vamos fazer um belíssimo trabalho, espero realmente que suba para 4. E tem as categorias de base. Vamos falar muito ver as categorias de base. E nós temos um projeto que vai fazer um tempo, nós estamos conversando com o Pedro Ixi, prefeito Craveiro, das nossas escolinhas, Nardinho. Você estava lá, nós temos um projeto muito bacana. Isso eu vou firmar depois, quando a gente vai conversar aí. Que pode ser. É sub-15, sub-12, colocar lá desde o 10 para cima. Fazer a molecada mesmo. Transformar o garoto lá embaixo. Cidadania, né? Cidadania para voltar para o esporte. Isso vai ser bacana, tem esse projeto. Serginho, obrigado, cara, pela tua participação, como sempre, falando com a gente e até passando para você do outro da tela esse trabalho do Ecos, o Ecos que vem forte para essa segunda divisão, com 15 clubes, e o Ecos aí no grupo 3, com Mantiqueira, Mauense, Mauá, União Futebol Clube e o nosso querido Ecos, para mais uma jornada. Esse campeonato vai até novembro, é isso? É novembro. Turno, retorno. Vai classificação, né? Classificação. Porque aqui é jogo ida e volta, né? Primeiro, aí, joga em casa, joga fora. Os dois primeiros, mais os dois melhores terceiros. Terceiro classifica, aí vai passando por fase. Duas chaves de 4. Duas chaves de 4. O campeão de cada chave já sobe. Campeão de cada chave sobe. Mata-mata. Outra coisa também, Sabiá, só para até mandar. Sobe 4? Não tem semifinal. Sobe 4. Na próxima fase, duas chaves de 4 classificadas. Fica 8. Fica 8. Os dois primeiros já sobem. Já tá lá. Aí sobra mais 2 vagas. Não, só sobe 2. Só sobe 2? Caraca! É o mata-mata dele. De turno e retorno,
Sobe E outra dois. coisa também, só lembrando, né, Vanei Bernardinho? Nosso Sub-10 foi campeão do Paulista Cup esse ano, viu? Ah, é? Que Começou legal. ano passado, terminou esse ano, foi campeão. Que sub? Sub-10. Sub-10, é Paulista Cup, tá vendo? Mais Já um, começou bem, mais né, um no troféu, projeto. mais um título para a cidade de Suzano. Serginho, obrigado, cara. Sérgio Chagas, presidente do Ecos Esporte Clube União Suzano, né? E agora com o SAF, né? Hã? Você ia falar usar. É que você confunde o ZAC e Ecos, mas é Ecos Esporte Clube União Suzano. Obrigado, Sabiá. Eu que agradeço. Obrigado, Nardinho. Sempre bom tê-lo aqui. Obrigado por tudo aí. A gente tá sempre à disposição. E torcendo cada vez mais pro Ecos. Só lembrando também, Vai ser tem que fácil, falar hein? pro Sami também, a gente não pode esquecer também a coluna japonesa aqui. Essa forte, foi, né, foi muito Não, forte. não. Essa. Não, ela é de extrema importância Sim. na nossa formação. Eu, particularmente, já era apaixonado pela cultura japonesa oriental e passei não só por yoga, mas avancei e a poesia do haikai eu acompanhei. Ainda tínhamos poetas de haikai que lançavam poesia na tradição japonesa, circulava pelas vilas e depois cada um acrescentava o que podia e voltava para o poeta original. Eita vida! Isso é muito bom. E a tradição que o Sérgio colocou continua, né? Porque nós tivemos 4 prefeitos descendentes japoneses, né? O Miyaira, o Paulinho Tukuzumi, o Rodrigo e agora o Pedro, né? Então, Também o Pedro Ishida assumiu. e o Pedro Ishida também. Então são 5, né? A raiz da colônia japonesa é muito forte também no que tange a política. Somi, eu posso passar o dia inteiro te agradecendo, porque ainda vai ser pouco pela aula que você deu para nós, em curto espaço de tempo, mas eu tenho certeza que quem está do outro lado da tela aprendeu muito mais com você, como a gente aprendeu. Muito obrigado pela tua presença. Eu sei que você deixou esses afazeres para ficar com a gente aqui, essa 1 hora e pouco, aqui falando da história de Suzano, um pouco mais para todos que estão do outro lado da tela. Muito obrigado mesmo, Samir. Foi um prazer te receber. Obrigadão a vocês, a oportunidade. Temos que continuar alargando isso. O que vocês colocaram, a necessidade de educação, quando a gente faz esporte precisa de educação, quando a gente faz divulgação da imprensa precisa de educação, tudo isso nós temos que voltar a nosso respeito lá atrás. Nós sempre, toda a nossa história, nós brigamos para ter melhor educação. Vamos continuar nisso. Se me permite, você falou agora nos bastidores, 70 e quanto você completa? Eu completo 79 este ano. Tá bom. Só para vocês terem uma ideia, eu fiz questão para isso, porque ele é um cientista político, ele é um cara que sabe tudo de literatura, mas com 79 anos, ele falou para nós aqui, ó, fiquem atentos, a IA está aí, a inteligência artificial precisa ser lidada com atenção, com carinho acima de tudo, porque é o que vai mandar no mundo daqui para frente. Um cara com 70, ó, a visão do homem, entendeu? Isso é muito importante para nós. Arnaldo Ben Júnior, Nardinho, como dizia nosso glorioso dito. Serginho, muito obrigado. Sucesso para o Ecos este ano no campeonato, né? E parabéns pelo trabalho. Consegui consertar, arrumar toda a confusão que o Ecos tinha no passado, né? Consegui reverter todo esse passado agora e caminhar de uma forma mais tranquila, com muita organização e que venha o acesso. Para nós vai ser muito bom. Uma 4ª divisão que tem tantos nomes de equipes que já jogaram a 1ª divisão. Hoje a Federação Paulista de Futebol é muito rica nas suas 5 divisões, que são clubes grandiosos que já passaram todos pela primeira quase. Mas isso é muito importante e todo mundo quer chegar lá. Parabéns, sucesso ao trabalho. Somos parceiros da cidade, né? Do Sabiá também sempre esteve conosco e sabe a grandeza do Ecos. Sucesso. Vou falar uma palavra aqui, eu não vou errar na palavra. O pessoal lá pode achar que eu vou errar. O senhor, aproveitando o seu nome, o senhor é a sumidade na história de Suzano, como cientista político, como falando da cidade como ninguém, que se apaixonou um dia por chegar em Suzano. Suzano é que nem todo mundo fala, bebeu da água de Suzano, é difícil sair daqui. Hoje eu sinto que algumas pessoas que vêm para cá falam, nossa, como você oferece esporte gratuito que nós não temos na nossa cidade. Eu sou testemunha que eu já ouvi isso. Então, isso é muito importante para a gente. Fica muito feliz de saber, mas ter pessoas como o senhor aqui, sendo a sumidade
no conhecimento, na inteligência e poder fazer parte da nossa cidade. Nós que agradecemos. Muito obrigado. Olha, eu quero dizer o seguinte para vocês. A produção fala aqui no meu ponto que o Nardinho jogou bola com o Padre Baruel. Está 100 anos no esporte, pô. Essa produção não é fraca, não. Ó, quero dizer o seguinte para vocês. Todo mundo sabe, principalmente quem está mais perto de mim, que a gente passa um ano de 2025 que é realmente choque, né? Um monte de gente indo embora, pessoas do nosso convívio, então, mas isso é uma coisa que me faz bem, me completa quando eu sento nessa mesa para rodar o Geral Arquibancada. Realmente eu me transformo e me sinto feliz, me sinto um cara realizado, principalmente quando eu tenho pessoas importantes ao meu lado, como esse cara que já é meu parceiro há muitos anos, o Nardinho, o Serginho, então nem se fala, e o Suami hoje, que realmente foi... Matou a pau. Ganhou o motorrádio, matou a pau. Ele leva o motorrádio hoje como melhor em campo, sem dúvida alguma. Então, isso completa. Eu fico muito feliz mesmo de ter a oportunidade de poder fazer isso. Porque eu gosto, jornalismo, raiz, da minha maneira, do jeito que eu sei fazer, do jeito que eu aprendi com o mestre Geraldo Rodrigues e com o mestre Walter Rodrigues. Então, eu aprendi com um cara que sabia. Eu posso até não passar para você, mas eu fico feliz só de sentar aqui e poder falar nesse microfone aqui, que isso me deixa muito, muito feliz mesmo. É um prazer muito bem recebê-los hoje aqui. Muito obrigado, Serginho, muito obrigado, Suami. E meu parceiro de todas as semanas, Arnaldo Minjeto, que hoje chegou capengando. Aqui tá fundo, aqui tá raso, mas chegou, né? Passou as escadas, parecia que ele tava na natação, entendeu? Mas tamanha a vontade da gente fazer isso todas as segundas-feiras. Ontem eu não passei bem, eu saí 7 horas, um evento do Gaitobal com o Pedro lá no Bunquiô. Aí fui visitar minha mãe, 10h30 voltei pra casa que não conseguia. Tava mal. O joelhão, né? Não, tava mal do estômago, tava mal. Aí foi, vamos pra casa, hoje fui capengando, você vê, eu tô de blusa, né? Tô de blusa, não todo mundo de blusa de manga curta, né? Mas faz parte. Mas não podia perder um programa desse. Graças a Deus. Daqui a pouco você toma uma cibalena e tá tudo certo, tá bom? Gente, estamos indo embora. Obrigado por mais um programa. A gente volta na próxima semana em mais um Geral Arquibancada para você aqui das mídias do Sabiá, da Tribuna de Suzano, Geral Arquibancada, do ATS que está de volta. Um pouquinho de cada aí para você, junto com a gente, curtir esse programa maravilhoso com o Sérgio Chagas, presidente da SAF do EX, e o Suami, Paula de Azevedo, mestre, historiador, professor e um cara que ama Suzano, nos ensinou muito hoje, tá bom? Todos vocês, o meu muito obrigado e até a próxima semana em mais um Geral Arquibancada. A direção, vamos primeiro pela produção. A produção é dele, Osmar Wang, o China, cara tranquilo, calmo, que não gosta de política. Esse é o nosso grande China. E a direção geral, a produção é de 2 caras, Geraldo Rodrigues e Wagner Curió, porque quem entende de jornalismo era o mestre Geraldo Rodrigues. A todos vocês, o meu muito obrigado e até a semana em mais um Geral Arquibancada. E como sempre, fui!